Olá, sejam bem-vindos ao nosso Dom Debate, uma realização da Escola Superior Dom Helder Câmara e da ENGE Escola de Engenharia, com o objetivo de conectar os estudos acadêmicos ao nosso cotidiano. De acordo com a Organização das Nações Unidas, a ONU, o mundo sofrerá uma grande escassez na ordem de 40% dos recursos hídricos até o ano de 2030. A mesma ONU alerta também que, pelo menos durante um mês no ano, 5 bilhões de pessoas ficarão sem água até 2050, o que corresponde à metade da população mundial estimada para aquela data. Por sua vez, nossa Minas Gerais está entre os estados que mais possuem bacias hidrográficas do país, responsáveis pelo abastecimento e também pela produção de energia elétrica. Para discutir um tema de tamanha complexidade, convidamos hoje o diretor-geral do IGAM, Instituto de Águas de Minas Gerais, Marcelo da Fonseca, mestre em Engenharia Civil e especialista em recursos hídricos, que desde já agradecemos por ter aceito o nosso convite. Bom dia, obrigado aí pelo convite, né? É muito satisfatório para a gente poder participar e discutir a questão da gestão de recursos hídricos aqui em Minas Gerais, né? Um estado, como foi colocado aí, né? Conhecido popularmente aí como caixa d'água do país, e que por isso, né, traz para a gente uma responsabilidade ainda maior, né? Nós fazemos gestão das águas não só de Minas, a gestão das águas também que abastece aí grande parte da população brasileira. Pois é, e digamos que é um direito difuso, né? As águas, elas nascem e vão, né? E a pergunta é exatamente essa. Como o Estado de Minas está lidando com essas previsões que a gente for olhar assim, são catastróficas, diretor? Sim, é uma preocupação nossa, né? Essa gestão, uma das missões aqui do IGAM é garantir água em quantidade e qualidade, né, para as gerações atuais e futuras. Para isso, nós precisamos pensar estrategicamente, né? E nós estamos, né, numa fase final aqui da contratação do Plano Mineiro de Segurança Hídrica, né? Um grande produto que vai trazer para nós, gestores públicos, né, informações para definição de áreas prioritárias para intervenção. Nós sabemos que o Estado é muito grande, né, com uma série de ações que já acontecem no Estado, a gente precisa convergir esses esforços para regiões que vão trazer os maiores resultados para a questão da segurança hídrica. E segurança hídrica não é só falar de água para abastecimento público, né, e para as atividades produtivas. Ela envolve também a adaptação, né, do meio, em especial das áreas urbanas, para a situação de excesso de água, né? Nós vivenciamos no início desse ano aí chuvas intensas, né? Que nós tivemos aí vários municípios, várias cidades com problemas de inundação. Então, esse plano também traz esse viés de pensar também obras de infraestrutura para garantir essa adaptabilidade do meio à escassez, provendo ali, né, prevenindo fontes alternativas para abastecimento e também essas ações aí para os eventos extremos de excesso de chuvas, inundações que ocorreram, né, como que ocorreram agora. O interessante é que quando fala em mudança climática, todo mundo fala aquecimento global, acha que é só a questão da escassez, mas na verdade são os dois extremos, por isso que fala, né? Ações extremas. Quando chove, chove muito, quando chove, não chove nada. Então, é esse desequilíbrio. E é dentro disso que a gente queria fazer uma distinção, né, se é que ela existe, que todo mundo, na verdade, confunde. Água e recurso hídrico é a mesma coisa, Marcelo? Enfim, né, realmente são dois conceitos, né, que a gente precisa deixar isso claro na hora de pensar as políticas de gestão, né? O IGAM, Instituto Mineiro de Gestão das Águas, ele é responsável pelo gerenciamento dos recursos hídricos. Por quê? Qual que é a diferença, né? A água é a molécula lá, H2O, que está aí, né, no nosso corpo, no ar, no subsolo, nos animais, enfim. Então, é aquele elemento natural que está presente em todo o planeta Terra. Tanto é que Terra deveria se chamar água, né, pela quantidade desse bem mineral que nós temos aí em todo o planeta. E recurso hídrico é parte dessa água,
que está ali disponível para alguma atividade econômica, atividades de irrigação, abastecimento público, que tem, né, como ser dotada de valor econômico. A política de recursos hídricos, ela inclusive traz isso. É um recurso dotado de valor econômico, tanto é que existe a cobrança pelo uso de recursos hídricos. Então, recursos hídricos é aquela porção da água que pode, né, ser utilizada para uma atividade produtiva e demais atividades do ser humano. O ser humano precisa ali para suas atividades diárias, sejam aquelas que vão gerar lucro ou não, né, mas que são utilizadas no nosso dia a dia. Perfeitamente. Antes de continuarmos, gostaria de pedir a você que está nos assistindo, né, o nosso telespectador, uma coisa bem simples. Se inscreva no nosso canal, né, clique no sininho para receber nossos vídeos, além daquele like para que possamos levar este conteúdo para mais pessoas. Professor Marcelo na verdade, né, Marcelo da Fonseca. Sabemos que a agenda ambiental no Estado inclui a Agenda Verde, que é o Instituto Estadual de Floresta, o IEF, a Agenda Marrom, que é a FEAM, né, a Fundação Ambiental de Minas Gerais, e a Agenda Azul, que é exatamente o IGAM. Como que é a articulação institucional desses órgãos e como o cidadão pode acessar os serviços prestados por essas entidades? Certo, né? Aqui mesmo nós temos, então, esse sistema, né, que é o sistema de meio ambiente e recursos hídricos, que estão todos vinculados à Secretaria de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável, e cada uma das instituições, como você colocou, tem ali uma ação específica, né? Mas o meio ambiente ele é complexo, né? Tem, então, uma interação grande entre as atividades aqui das instituições que compõem o CISEMA. E essa integração, assim, desde o momento da formulação das políticas até a sua execução, é feita de uma forma muito integrada. Nós temos aqui um sistema de governança que nós participamos, né, de forma coletiva nas políticas das demais casas, né? Vamos falar, por exemplo, a relação do IEF com a Agenda Azul, né? As áreas de preservação permanente, seja das nascentes, seja das matas ciliares, é uma competência do IEF. O IEF é responsável pela política florestal do Estado, mas que o resultado está diretamente vinculado a uma quantidade e qualidade dos recursos hídricos. Então, não dá para se pensar numa gestão de recursos hídricos sem trabalhar também a gestão florestal e vice-versa. Então, nós trabalhamos aqui muito integrados, né, sob a liderança, né, da secretária Marília. Nós avançamos aqui na implementação dessas políticas de uma forma bem integrada. E nós temos hoje, né, um portal, que é o portal meioambiente.mg.gov.br, onde você consegue, através desse portal, acessar os serviços das 3 instituições e da SEMAD. A SEMAD também presta uma série de serviços, né, da parte de saneamento, licenciamento, que também podem ser acessados por meio desse portal. Qual que é o portal mesmo? Só repetir para a gente. www.meioambiente.mg.gov.br. Fantástico. Marcelo, um dos cartões de visitas do IGAM é a sua atuação perante os comitês de bacias, inclusive sobre a cobrança que o senhor falou, né, anteriormente aí, dos recursos hídricos. Como se dá essa relação? Certo. A política de gestão de recursos hídricos, ela tem um princípio que é a gestão descentralizada e participativa. E essa descentralização e essa participação ocorre por meio dos comitês de bacia. Em Minas Gerais, nós temos 36 comitês de bacias para as águas de domínio do Estado, sem falar aquelas integrações que a gente tem com os comitês da União. E um dos instrumentos previstos nessa política é a cobrança. A cobrança ela tem 2 objetivos centrais, né? Primeiro é dotar o recurso hídrico de valor econômico e também fomentar ali o uso racional de recursos hídricos. E esse recurso, nesse bem econômico que é arrecadado, ele tem como objetivo implementar políticas de melhoria da bacia hidrográfica. E aqui em Minas nós temos hoje, né, já realizando a cobrança, 12 bacias hidrográficas. Isso ficou parado durante um tempo, né? Um instrumento que, por ter ali o pagamento, né, ele sempre tem uma dificuldade de implementação pelos usuários, que é quem efetivamente fazem
o pagamento pelo recurso hídrico. Então, isso ficou durante um tempo parado, a gente não conseguia avançar com a implementação da cobrança. Mas houve uma ação do governo do estado, através de um decreto, que motivou, né, deu um prazo aos comitês de bacia para que discutissem a implementação da cobrança segundo as suas características, suas particularidades. Se eles não fizessem em um prazo de 3 anos, vai se aplicar uma metodologia mínima que foi definida pelo Conselho Estadual de Recursos Hídricos. Esse empurrão, né, esse fomento por meio desse decreto motivou os comitês a discutir a cobrança. Nós já conseguimos, no ano passado, aprovar a cobrança em 5 bacias. Temos já mais 5, se não me engano, já pautada na reunião do Conselho Estadual de Recursos Hídricos. Ela foi pautada no final do ano passado, na primeira reunião desse ano, desculpe, mas foi pedido vista, volta agora na próxima reunião. Então, a gente já conseguiria avançar para mais 10 cobranças, sem falar as discussões que estão ocorrendo nos comitês. Então, os comitês se articularam, não estão aí discutindo a questão da implementação da cobrança, que é uma fonte, né, de recursos para a implementação das políticas de gestão de recursos hídricos no âmbito da bacia. Né? O que faz com o dinheiro? Exato. Isso é uma questão que tem que ser colocada, né? Esse recurso não é um imposto, tá? Então, ele não é um recurso que vem para o governo do estado. O governo do estado, por meio do IGAM, ele faz a operacionalização da cobrança. Então, ele faz o cálculo, emite, né, o documento de arrecadação, recebe esse recurso, e esse recurso é repassado para as agências de bacia ou entidades equiparadas, que são quem efetivamente vão implementar os projetos. Isso, que fica ali com o recurso, faz todo esse gerenciamento do recurso, e o recurso ele é aplicado na bacia. E não é uma aplicação sem planejamento, sem definições. Esse recurso deve ser aplicado para a implementação do plano de bacia, né, que é aprovado pelo comitê, e, de acordo com o período de aplicação daquele recurso, o comitê também aprova o plano de aplicação. Então, o recurso ele fica ali no comitê, naquela bacia hidrográfica, para implementar ações de melhoria e conservação ali da bacia hidrográfica. Pode ser ações de saneamento, de educação ambiental, projetos de recuperação de bacias, enfim. Né? É uma gama muito grande de possibilidades, mas tem que ter o foco na bacia e após a aprovação do comitê. Isso é interessante, porque isso diz respeito diretamente à nossa vida, né? Por exemplo, você vai pegar a água de um rio, né? Vamos supor que, né, a nascente lá do Rio das Velhas, do Rio São Francisco, enfim, né? Uma empresa de água, ela vai usar esse recurso para a sua atividade econômica, né? E na verdade, isso ainda é muito novo, né? Essa cobrança, a destinação vem exatamente com a lei, né, federal. É importante dizer que é uma lei federal, a gente tem todo um sistema federal, o sistema estadual ele é uma representação disso, que é o que a gente está falando, e é na bacia que realmente tudo acontece, né, Marcelo? Isso, a política, o sistema de recursos hídricos, né, ele tem essa diretriz, né, coloca a bacia hidrográfica como unidade de planejamento e gestão. Então, é naquele território que deve ser discutido e implementados os instrumentos. E, por isso, é muito importante a participação dos comitês, porque é ali o Parlamento das Águas que discute o que se quer daquela região, quais são as ações necessárias para recuperar aquela bacia. Aqui nós estamos falando de plano e de cobrança, mas tem outros instrumentos, como, por exemplo, o enquadramento, que também é discutido ali no comitê e que tem uma repercussão geral. Né? O enquadramento, por exemplo, ele pode permitir ou não o desenvolvimento de uma região. Então, é importantíssima a participação não só da sociedade civil, mas também de profissionais. Nós estamos falando aqui, né, para uma escola de engenharia e
De uma forma geral, direito, isso, que também tem ali uma participação de conhecer a política das águas, de conhecer os instrumentos e as medidas que podem ser implementadas naquela bacia. Então, é importante que as discussões sejam técnicas, né? Então, é importante a participação dos profissionais que atuam no gerenciamento de recursos hídricos nessa discussão, porque muitas vezes a discussão, ela perde um pouco da questão técnica e vai por um achismo. E a gente não consegue avançar com a implementação da política porque não tem uma discussão qualificada ali de qual é a melhor intervenção para aquela região. Marcelo, eu fiquei encantado com a conversa, acho que deu aquele insight, né, para que as pessoas realmente entendam, né? Por exemplo, eu moro em Santa Luzia, que tem lá uma bacia hidrográfica, né? Moro em Paracatu, Paropeba, né? É saber que existe bonita palavra, parlamento das águas, né? Que você tem a participação da sociedade civil, ou seja, do cidadão comum, como técnicos, né? E sociedade civil e o próprio parte governamental, o envolvimento com as prefeituras, né? Que também é essencial. Mas a gente está chegando ao nosso final e eu gostaria, né, que você fizesse aí as considerações finais, né, para a gente depois voltar numa outra oportunidade, Marcelo. Certo. Eu acho que a gente precisa ainda focar nessa questão da participação para a gestão de recursos hídricos. Nós, aqui do IGAN, nós temos uma série de atribuições que precisam da participação popular para decidir o que é melhor para aquela bacia hidrográfica. Então, a valorização do comitê de bacia, a participação do comitê de bacia é extremamente importante para que a gente consiga consolidar a política de gestão de recursos hídricos, né? E como eu coloquei, né, esse parlamento das águas, ele tem ali uma representação de toda a sociedade. Então, tem ali a representação do poder público, da sociedade civil e dos usuários, né? Esses três atores aí, né, três categorias de atores que vão efetivamente decidir, né? Então, o convite venham participar da gestão de recursos hídricos, né? Venham assumir a sua responsabilidade como cidadão, como poder público, como profissional, como usuário, para definir o que vai acontecer na sua bacia hidrográfica, né? E o IGAN, aqui dentro das nossas competências institucionais, estamos aqui num esforço, né, para avançar com todos esses instrumentos, dar o suporte necessário aos comitês para alcançar, né, a segurança hídrica, né? Você começou colocando aí, né, esse cenário, né, que muitas vezes a gente assusta quando vê essas previsões, mas nós precisamos preparar, né? Pode acontecer ou não, mas nós precisamos estar preparados para dar a resposta caso esses eventos extremos, né, realmente se intensifiquem e a gente tem aí dificuldades aí com os sistemas de abastecimento, enfim, toda a infraestrutura hídrica. Marcelo, só para repetir aqui, né, as pessoas saber onde fica, né, o comitê de bacia, o que quer participar, onde elas acessam? É o mesmo site do meio ambiente? Isso, lá nesse site, né, o www.meioambiente.mg.gov.br, vai ter lá, vocês vão conseguir identificar lá o IGAN. Clicando no IGAN, será redirecionado para a nossa página, que é igan.mg.gov.br, pode acessar diretamente também. E lá a gente tem todas as informações sobre as bacias hidrográficas, comitês de bacia, quando que ocorrem as reuniões são públicas, então, independente de ser membro efetivo do comitê, essas reuniões são... Isso é importante. Né, e participadas por todo cidadão. Todo cidadão pode participar, não tem direito a voto, mas a discussão é sempre bem-vinda. Mais uma vez, gostaria de agradecer, né, ao Marcelo pela sua disponibilidade e agradecer também a você, o nosso telespectador, e convidando para o nosso próximo Dom Debate. Faça suas despedidas, Marcelo, por favor. Obrigado aí, né? Permanecemos aqui à disposição para continuar o bate-papo aqui, né, através desse canal ou em outros fóruns, né, para discutir o aperfeiçoamento aí da gestão de recursos hídricos. Muito obrigado. Mais uma vez, obrigado e até o nosso próximo Dom Debate.